Tudo. Amém? O nosso pastor Tércio. Então vamos recebê-lo aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Amém. Aleluia! Irmãos, o que está acontecendo? É milagres, milagres. 2023 é o ano de milagres, né? Em nome de Jesus. Está gravado isso aí, né? Glória a Deus. Depois vou ver lá em casa. Que bênção. Paz seja convosco, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor. Abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 17. Deus tem uma palavra de revelação para as nossas vidas essa noite. E segredos do céu para as nossas vidas essa noite. Eu quero que você abra o seu coração, procure agora não andar, procure agora ficar bem concentrado mesmo, bem atento, né? E Deus tem algo muito lindo para falar conosco nessa noite. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: quando Abrão, preste bem atenção, não é Abraão, é Abrão. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Olha só. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, olha que promessa, irmãos, de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, não será chamado mais de Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Vamos para o versículo 15 agora. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Amém. Até por aqui, depois nós vamos ler mais um texto da Bíblia. Feche os seus olhos, vamos pedir para Deus falar conosco, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós nos cobrimos com o teu sangue. Pedimos que os teus anjos estejam ao nosso redor. Que o sangue de Jesus esteja nos cobrindo agora. Que o Senhor nos coloque sobre as nossas vidas um muro de fogo. Que o Senhor traga a revelação da tua palavra e que possamos entender a tua palavra. Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender a tua palavra como ela é. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, nós te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos, muito obrigado, filho. Hoje eu quero falar algumas coisas com vocês. Obrigado, filho. Sempre quando Deus, Ele promete algo a nós, algo grande. Antes de acontecer algo muito grande na nossa vida, de nós termos uma grande conquista,
Deus, Ele sempre vai estar ampliando. Ele vai estar fazendo com que a gente estique, entre aspas, né? Ele vai estar fazendo com que a gente possa ampliar a nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossa visão. Deus sempre vai dar essa amplitude. Quando a Bíblia diz que nós vamos transbordar para a direita e transbordar para a esquerda, significa que se eu estou aqui, eu vou transbordar para a esquerda, significa que eu vou precisar alargar os meus termos, eu vou precisar aumentar para a esquerda, porque se vai transbordar, então eu vou crescer. A Bíblia nos fala, irmãos, muito sobre a história de Abraão. Vocês já ouviram, já conhecem, né? Muitos de vocês conhecem. Abraão foi um homem que Deus escolheu, porque Deus viu nele um espírito diferente. Deus viu em Abraão algo que ele não encontrou em outras pessoas daquela época. Ele viu em Abraão, primeira coisa, disposição para obedecer. Se você quer coisas grandes de Deus, milagres grandes de Deus em qualquer área da sua vida, você tem que ter um coração disposto para obedecer a Deus. A bênção sempre vai iniciar na obediência. É a obediência que abre as portas, irmãos, para as bênçãos de Deus. A segunda coisa que Deus viu em Abraão é que Abraão, ele era uma pessoa de fé. Ou seja, o que Deus falava para ele, ele acreditava. Ele acreditava. Deus chegou para ele e falou assim: saia da sua terra. Ele saiu. Ele não ficou questionando, ele não ficou pensando: ai meu Deus, e agora, como é que vai ser minha vida? Eu vou para onde? Deus falou para ir para uma terra que Ele vai mostrar. Que terra será que é essa? E se não der certo, como é que vai fazer para a gente voltar? Não, ele foi. Então, se você quer ser abençoado por Deus, em todas as áreas da sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, duas coisas você precisa ter: a disposição de obedecer. Sabe aquele prazer em obedecer? Não obedecer por obedecer, mas o prazer de obedecer a Deus. E segundo, você vai ter que ser uma pessoa que vai você vai precisar de fé. Você vai precisar se lançar na fé. O que é a fé? A fé, a gente tem muitas maneiras de nós denominarmos e darmos um significado à fé. A fé é como se fosse um pulo no escuro. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: a fé é um pulo no escuro. Como assim, pastor? Mas é mais ou menos, a fé é isso, irmãos. Conta-se que, certa vez, um garoto chegou para o seu pai de 5 anos de idade, os pais crentes, fiéis a Deus, e ele disse assim: pai, o que é fé? Aí, o pai disse: filho, um dia eu vou explicar para você o que é fé, e você vai entender. E passou algum tempo. Um dia o pai está no porão da casa. Havia um alçapão, a casa tinha um porão, e o pai desceu para mexer no encanamento, na parte elétrica, alguma coisa assim. E lá no alçapão, lá embaixo, lá no porão, estava escuro. O pai via, do porão conseguia ver para fora. Mas quem estava fora, olhava para baixo e só via escuridão, só via escuro lá embaixo. Aí o pai teve uma ideia, o pai lembrou da pergunta do filho.
Pai, o que é fé? Aí o pai chegou para o filho, gritou, filho. Aí o filho chegou na beira daquele alçapão e disse, pois não, papai. O filho não estava vendo o pai, estava só ouvindo a voz. Mas o pai estava vendo o filho. Filho, pule aqui embaixo, o pai vai estar te segurando. Aí o menininho, 5 anos de idade, falou, pai, mas eu não estou vendo o senhor. Mas pode acreditar, filho, o pai está aqui. Pode acreditar, o pai está aqui embaixo. Mas pai, está tudo escuro. Filho, pode pular. Aí aquele garoto pulou. Quando ele pulou, nos braços dele. E aí com o farolete na mão, que o pai estava lá, ele ligou o farolete e disse, filho, o que você fez agora, isso é fé. Então a fé é um pulo no escuro. Há coisas que Deus vai pedir para você, há coisas que você vai passar. Se você não tiver a fé, você não vai romper, você não vai chegar lá. Você vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque só vai experimentar aquilo que é impossível, aquele que tem fé. Porque o que é possível, irmãos, está tudo certo. Alguém chegou aqui e antes de sentar nessa cadeira, experimentou, falou, será que essa cadeira vai aguentar meu peso? Vocês pensaram nisso? Não. Não, por quê? Porque é natural que esse pé de ferro suporte o seu peso. É uma fé natural. Não exigiu algo grande de você. Agora, quando Deus, Ele quer realizar coisas grandes, não tem como você viver os grandes sonhos de Deus para a sua vida sem fé. Por isso que a Bíblia diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Consegue entender? Os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, tem um DNA de Abraão. Nesse texto aqui, nós vemos, quando Deus faz uma aliança com Abraão. A vida de Abraão começou no capítulo 12, aí veio 13, veio 14, veio 15, veio 16, o 17. Deus estava sem falar com Abraão durante 13 anos. Por que Deus ficou sem falar com Abraão? Porque Abraão cometeu um erro, ele cometeu um pecado. Na precipitação de ter um filho, ele teve um filho com uma escrava de Sara, Agar. Então Deus se entristeceu com ele. E Deus ficou 13 anos em silêncio. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, uma pessoa que estava acostumada a ouvir a voz de Deus. Amanhece o dia e ele não ouve. Amanhece mais um dia e ele não ouve. Ele fala, Deus não responde. Passa um mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, e o silêncio absoluto. Já aconteceu isso com você? Pastor, eu não sei, eu oro, parece que Deus não responde. Mas Deus está lá. Deus continua sendo Deus. O silêncio de Deus fala muitas coisas. Nós precisamos aprender a interpretar o silêncio de Deus. Dentro da psicanálise, Freud, ele diz mais ou menos o seguinte, que nós falamos muito quando estamos em silêncio. Como é que pode? Eu estou calado e eu estou falando. Você não está falando com a sua voz audível, mas você está falando com os seus olhos, com a sua mão, com o seu dedo, com o seu pé, com essa coisa de coçar a sobrancelha, de coçar o cabelo. Você está falando. Deus fala. E a Bíblia diz que Deus chegou para Abraão. O nome dele era Abrão. E Deus diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença. Ande na minha presença e seja íntegro. Em outras palavras, ande segundo a minha vontade e seja inteiro. Deus nunca vai dar uma bênção 100% para aquele que não é inteiro, para aquele que tem um coração dividido, para aquele que tem um coração, sabe, não sei se eu creio, não sei se eu não acredito, sabe, uma hora está servindo a Deus, outra hora está servindo Mamon. Não, nós não podemos servir a dois senhores. E Deus chega para Abraão, e quando Deus fala isso, a reação de Abraão estava com saudade de ouvir Deus, a reação de Abraão se prostra, e Deus diz para ele, por favor, coloque aqui o versículo 4, Deus disse para ele, vou fazer uma aliança com você. Agora, uma aliança, ela tem duas partes. O Fabião, quando casou com a Fernandinha, vocês fizeram uma aliança, tem a sua parte, e tem a sua parte. Vocês precisam, os dois têm que, cada um fazer a sua parte. Então, Deus disse para Abraão, olha o que Deus disse para Abraão, da minha parte, esta é a minha aliança que eu faço com você. Você será o pai de muitas nações. Ou seja, Deus está aumentando. Deus está fazendo com que Abraão cresça. Abrão significa pai de muitos. Abraão, pai de multidões. Então Deus diz, você será pai de muitas nações. Versículo 5. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então veja que Deus, ele muda o estigma de Abraão. Deus, ele muda o nome dele. Se você olhar na Bíblia, muitas pessoas tiveram seus nomes mudados por Deus. Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Até o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele era Saulo. Após o capítulo 9, ele é Paulo. Saulo, um moço, um jovem hiper religioso, muito inteligente, mas o nome dele carregava um DNA. Saulo vem da raiz de Saul. Quem foi Saul para os hebreus? Um rei que não acreditava em Deus, um rei que obedecia parcialmente o Senhor. Aí Deus, Paulo, o que Paulo significa? Pequeno. Por que Deus disse que Paulo seria pequeno? O significado do nome pequeno, porque Deus tinha grandes revelações para dar a ele, e ele tinha que entender que essas revelações não poderiam deixá-lo orgulhoso, não poderia fazer com que subisse na cabeça dele, e ele pensasse que ele era alguma coisa. Irmão, Saulo foi até o terceiro céu. A Bíblia diz, eu conheço um homem, ele está falando dele, não sei se no corpo, não sei se no espírito, ele foi até o terceiro céu, e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Ele viu coisas, ele teve revelações tremendas de Deus, ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Então Deus muda para pequeno, para Paulo. Então Deus amplia aqui a visão de Abraão. Aí Deus disse para Abraão também, olha, e a sua mulher também vai receber um outro nome, não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, porque também vai ser mãe de multidões. Aí nós chegamos no versículo 17, e aqui começa a minha mensagem, capítulo 17, versículo 17, olha o que diz. Abraão novamente, ele se prostra, porque o que Deus estava falando com ele era algo muito grande.
até Abraão, quando ele ouviu uma promessa de Deus muito grande, ele teve dificuldades de absorver o tamanho da promessa, porque exigia uma fé violenta. Então a Bíblia diz que Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Ele riu. Vamos ler o versículo 16, por favor, antes, para vocês entenderem o contexto. Deus disse para ele: eu a abençoarei, a sua esposa, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Deus falou com Abraão, e Deus depois falou da esposa de Abraão: eu vou abençoar Sara, e ela vai ser mãe de muitas nações, como você será pai de muitas nações. Aí no versículo 17, a Bíblia diz que Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se, e disse a si mesmo. Ele riu. Talvez já aconteceu isso com você. Comigo já aconteceu muitas vezes. Você conversar com você, já conversou com você mesmo? Você já riu de certas coisas que, nossa, como é que eu fui fazer um negócio desse? Ele recebe uma promessa que, humanamente falando, era impossível. Então ele ri, mas ele não ri por deboche, ele não está debochando de Deus, ele está olhando para a realidade dele. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: as promessas de Deus, ela tem duas coisas de Deus. Ela vem com duas coisas de Deus. Ela vem com o amém e o sim. O que significa amém? Amém é assim seja. E o sim, então, as promessas de Deus, ela vem com o amém de Deus e com o sim de Deus. Mas Deus nos entende. Deus sabe que às vezes Deus, Ele tem planos muito grandes para a nossa vida, que às vezes a gente olha para aquilo e fala: Deus, o senhor pode estar brincando, nunca vai acontecer isso comigo. Você consegue imaginar e pensar que Deus pode fazer algo que a sua mente não consegue? Não, isso, não, Deus, não. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus falou: você vai ser pai, e a Sara vai ser mãe. E a Bíblia diz que ele ri, e ele fala com ele mesmo. Sabe quando você fala no pensamento e diz assim: poderá, ele faz uma pergunta para ele mesmo: poderá um homem de 100 anos ser pai? E pensa. E ele diz: poderá Sara dar à luz aos 90? Olha só, ele recebe uma palavra de Deus, que ele ia ser pai de multidões, e que Deus ia dar um filho a ele. Aí ele olha e ele ri, mas o riso dele não é deboche, o riso dele é, sabe, Deus, não brinca não, isso é muita coisa. Aí ele pensa com ele: como que eu vou ser pai com 100 anos de idade? Como é que a minha mulher vai ser mãe com 90? Se com 20 ela não conseguiu ser, porque ela tinha problema no útero, ela é estéril, como é que ela vai ser com 90? E com o problema ainda que ela tem, não tem como. E a Bíblia diz que Abraão disse a Deus, aqui está a chave. Abraão falou para Deus, disse: Deus, permita que Ismael seja o meu herdeiro. Em outras palavras, Abraão falou assim mais ou menos para Deus: Deus, tá bom, Deus, o Senhor já tem me abençoado tanto, Deus, tá jóia, fala o seguinte, eu já tenho Ismael, permita que eu dê toda a minha herança para ele.
Deus falou, não. Deus falou, não. Deus falou, não, não, não. Versículo 19, então respondeu Deus, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. E com ele, com Isaque, estabelecerei a minha aliança, que será uma aliança eterna para seus futuros descendentes. Deus disse não. Sabe, é aí que muitas pessoas abrem mão da promessa, abrem mão da palavra, abrem mão do impossível. Deus, tá bom assim, Deus tá bom, eu estou abençoado demais, Deus já tenho filho, Deus, eu já tenho a minha empresa, Deus, eu já sou casado, Deus, eu já tenho minha casa, Deus, tá bom, Deus, a minha herança, irmãos, a herança é algo muito sério. Quando Abraão estava falando sobre dar a herança para Ismael, ele não estava falando só em bens, ele não estava falando só em boi, em ovelhas, em riqueza que ele tinha. Abraão era muito rico. Ele estava falando sobre dar as bênçãos de Deus, ou seja, todas as bênçãos cumulativas, aquelas que ainda iriam acontecer no decorrer dos séculos, Abraão queria dar ao seu filho Ismael. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, será que você não está dando a bênção para o Ismael, não está querendo dar a bênção para o Ismael não, a herança para o Ismael não? Será que Deus não tem algo muito grande para a sua vida, e você está falando, Deus, não, está bom, Deus, não, Deus, o Ismael está bom, eu já tenho Ismael, Deus, ele já está grandinho, já está mocinho, está bom. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é exagerado, que o nosso Deus, ele é improvável, que o nosso Deus, ele faz coisas impossíveis. O que é impossível para o homem é possível para Deus. A especialidade de Deus é a impossibilidade. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. É a impossibilidade, o que é impossível. Deus gosta das coisas impossíveis. Você está fazendo um projeto de vida. Eu não sei o que você escreveu aí, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que você pediu, do que você está pensando, do que você escreveu, porque Deus é Deus, Ele não depende de você só não. Deus, Ele pode fazer 10, 20, 50, 100 vezes mais. Aí a Bíblia diz que Abraão ficou quieto. Abraão não falou mais nada. Passa um tempo, vamos para o capítulo 18. Passa um tempo, a Bíblia diz, no capítulo 18, versículo 1. Veja como Abraão e Sara, eles eram bem unidos em tudo. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Deus, Ele pode aparecer, Ele pode se manifestar, na hora mais quente, mais difícil, mais complicada do dia. Era a hora mais quente, era a hora que todo o povo de Israel procurava uma sombra, porque era muito quente, ninguém saía no sol, ninguém fazia comida nessas horas, ninguém ia para poço buscar água nessas horas, todo mundo ficava descansando debaixo de sombras, procurando uma sombra, porque o sol era escaldante, era muito quente. A Bíblia diz que Abraão, ele já não questionou mais, ele sabia quem estava visitando ele. Havia 3 homens, não tenho tempo para explicar isso para vocês hoje,
Mas a Bíblia diz que um deles era Jesus. Um desses homens era Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão. Todas as vezes que você ler o Velho Testamento e estiver escrito anjo do Senhor, o A com letra maiúscula, não é um anjo lá, um ser celestial, é Jesus se manifestando no Velho Testamento. Por isso que lá no Novo Testamento, quando discutiram com Jesus, Jesus falou: antes de Abraão, eu sou. Então ele chega para Abraão, e a Bíblia diz que Abraão, ele fala: só um minutinho, Senhor. Ele sabia, Abraão pressentiu, ele sentiu, ele falou: alguma coisa grande está chegando aí. Aí o que ele faz? Abraão fala: só um minutinho, aguarda um minuto, deixa eu preparar um negócio para vocês aqui. Aí ele sai e entra numa correria, irmãos. Um dia, quem sabe a gente fala sobre isso. Ele fala para Sara: amassa depressa, vai lá no campo, tira leite depressa, tudo rápido, vamos fazer. Aí ele serve um almoço para esse povo. E a Bíblia nos diz no versículo 7, olha a correria, no versículo 7 fala um pouco da correria. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho, deu ao seu servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, o novilho que havia sido preparado, e o serviu. E enquanto comia, ele ficou perto deles, em pé debaixo da árvore. Aqueles dois anjos e Jesus estavam comendo. De repente, quebra-se o silêncio. Abraão está quieto, ele está em pé, ele não está mais deitado. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa o Senhor ia liberar. Pelo amor de Deus, às vezes, irmãos, Deus tem algo para liberar, mas a gente está sentado, a gente está dormindo. Deus espera a sua prontidão. Todas as vezes que Deus falou com os profetas, com os homens do passado, Deus falou: dispõe-te, se coloque em pé e eu falarei com você. Deus quer ver a nossa disposição. Olha o que o Senhor disse para Abraão, no versículo 9: onde está Sara, sua mulher? Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Quem que era o doente ali? Era Sara. Ali, aqueles dois anjos e o Senhor estava ali para fazer o milagre. Onde está Sara? Onde está Sara? Aonde está a sua dificuldade? Aonde está aquilo que está doente? Aonde está? E a Bíblia diz que Abraão respondeu: ela está na tenda. Ela está na tenda. Versículo 10. Então disse o Senhor, vamos ver quem vai pegar aqui no Espírito, vamos lá. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. Em outra palavra diz: daqui a um tempo. É assim? Tá. Daqui a um tempo. Na NVI está na primavera. Nós estamos em que mês mesmo? Orando por que mês mesmo? O mês de setembro é o mês da primavera. Então, quem sabe o Senhor se voltará a você na primavera. Quem sabe é no mês de setembro que aquilo muito grande que você está orando há tempo vai chegar, vai abençoar, vai chegar. Você vai carregar no colo, você vai olhar esta bênção, você vai carregar essa bênção, você vai tocar nesta bênção, um milagre você vai viver. Ele diz: na próxima primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Com quem que o Senhor estava falando? Fala para a pessoa que está do seu lado: com Abraão.
Mas a Sara estava escutando. Quem gosta de estar atrás da porta aí? Pastor, tenda não tem porta. Mas tem lá a cortininha lá, dá para ouvir atrás. A Sara estava escutando. Olha o que aconteceu. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Versículo 11. Abraão e Sara já era velho de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, o que aconteceu com ela? Ela riu. Fala para a pessoa que está do seu lado, Sara riu. Fala de novo, fala, Sara riu. E olha o que aconteceu, e disse consigo mesmo. Veja, irmãos, ela falou o que Abraão tinha falado há um tempo atrás. Ela falou com ela mesma. Ela riu, ouviu o anjo, ela está atrás da porta. O Senhor falou, daqui na primavera, daqui um tempo, na primavera, eu vou voltar aqui, a Sara vai ter um filho. A Sara olhou, filho, não falou alto, só pensou, eu um filho, depois de estar velha, e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Para um pouquinho. O Senhor falou com Sara, e muitas pessoas aqui nesse texto, no próximo versículo que nós vamos ler, entendem que Deus ficou bravo com Sara porque ela riu, mas o Senhor não ficou bravo com ela. Olha aqui, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Escute, versículo 15, Sara teve medo e por isso mentiu. Ela estava na conversa ou não? Não, ela estava dentro da tenda. Mas o Senhor é onisciente. O Senhor sabe quando você ri sozinha. Eu tenho essa loja aqui, pastor pirou. O meu marido está piradinho, minha esposa está, imagina, nunca. Quem já não pensou isso? Preste atenção, eu quero levar vocês a enxergar Deus como Deus é. Deus não ficou bravo com Sara porque ela riu. O nosso Deus, Ele tem um senso de humor. Sara não riu por incredulidade. Ela apenas pensou consigo mesmo, como? Você acha que eu tenho 90 anos? É uma coisa, como? Mas eu quero que vocês entendam, não foi incredulidade, irmãos. Talvez eu não esteja usando a palavra correta aqui, mas que o Espírito Santo mostre para você a palavra certa. Foi apenas um pensamento que veio na cabeça dela. Há 2 semanas atrás, véspera de Natal, foi véspera de Natal ou Ano Novo? Douglas, véspera de Natal ou Ano Novo que nós fomos orar pelo seu avô? Véspera de Natal. O Douglas ligou para mim e falou assim, pastor, o senhor pode orar para o meu avô? Ele está na semi-intensiva, é isso? Está no HR. Ele está muito ruim. E eu disse, eu vou lá. Aí eu fui lá 4 horas da tarde, véspera, era véspera de Natal? Véspera de Natal. Fui lá. Irmãos, quando eu olhei aquele senhor na cama, com sonda, não comia mais nada, está aí o neto dele, eu pensei comigo mesmo, vou confessar, Douglas, para você, eu pensei, Senhor, tem misericórdia desse senhor. Orei, pedi que o Senhor, falei, Senhor, o Senhor é poderoso para curá-lo, mas Senhor, salva ele.
Salva ele. Eu perguntei para a senhora que estava ali, que era uma pastora. Eu perguntei, ele está ouvindo? Ele está... Eu disse, sim, pastor. Estava quietinho. Aí eu comecei a falar com ele, o senhor me ouve? Ele balançou a cabeça. Uma sonda no nariz. O senhor consegue falar? O que eu pedi para o senhor falar, o senhor consegue repetir? Ele fez assim, sim, bem baixinho. Isso então tá bom, ó. Então eu vou fazer algo. Eu vou falar algumas palavras aqui. E o senhor vai repetir. Bem baixinho, conforme a possibilidade do senhor. Ok? Ele disse, tá bom. Aí eu fiz a oração da salvação. Depois que eu saí do hospital, eu escrevi para ele, falei, o seu avô aceitou Jesus. E ele fez a confissão, Senhor Jesus. Ele falou com bastante dificuldade, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida. Orei por ele. Saí de lá. Amém. Deus, o Senhor é poderoso, mas ele está salvo. Foi incredulidade minha? Não. A realidade era terrível, não era verdade? Eles estavam, irmãos, foi hoje ou ontem? Foi ontem? Ontem? Hoje eles me mandam uma foto, vó dele, comendo. Ele está de alta. Teve alta. Quantos anos tem seu avô? 89 anos. Irmãos, quem olhava aquele homem na semi-intensiva, ele está, Jesus vai levar ele. Mas quando eles mandaram uma foto, ele comendo, só comia por sonda, é isso? E hoje ele estava comendo. Então, olha para a pessoa que diz assim, e diga para essa pessoa, fala, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Sabe o que levantou o seu avô? Foi o momento em que ele falou, eu entrego minha vida para Jesus. O Espírito de Deus entrou dentro dele, salvou ele, e Deus falou, a missão dele aqui na terra ainda não acabou. Ele pode durar mais um mês, um ano, não sei quanto tempo, mas a missão dele aqui ainda não acabou, Douglas. Deus tem um propósito na vida dele. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Então a Bíblia diz que Sara riu. Agora, pastor, por que Deus não chegou lá e falou, por que você está rindo? Sara, né, se de repente fosse um da gente, como é que você está rindo? Que coisa feia essa, eu estou aqui para te abençoar e você está rindo. Sabe que o Senhor não falou assim com Sara? Que Deus nos entende, irmãos. Deus gosta quando se sorri. Fala para a pessoa que Deus está do seu lado, fala assim, Deus gosta quando você sorri antes, durante e depois. Ele gosta quando você sorri. Então, quando você estiver enfrentando um problema, ou receber uma palavra poderosa, que na sua mente limitada, você diz, isso é impossível. Eu vou te dar uma receita, sorria, ria, dê gargalhada, não em dúvida, dizendo, Deus, isso aqui é demais para mim, mas Senhor, não tem nada demasiadamente difícil para o Senhor. A Sara tinha 90 anos de idade, foi mãe com 90 anos de idade. Deus, se Sara foi mãe com 90 anos de idade, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Fala para a pessoa que está do seu lado, qualquer coisa Deus pode fazer. Existem os momentos que são surpresas de Deus, irmãos. E existem coisas que Deus permite nas nossas vidas. E tem coisas que Deus fala conosco, mas Ele
A palavra dele é para a gente crescer. São promessas quase, humanamente falando, impossíveis. Mas é para que você cresça. Você esteja alinhado com a visão de Deus. Porque Deus desconhece o impossível. Nós conhecemos. Deus desconhece o limitado. Nós conhecemos. Então a Bíblia diz que Deus disse: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara riu. Quem sabe você escreveu algumas coisas aí no seu projeto de vida, depois que você escreveu, você falou: ai Deus, eu acho que eu viajei na maionese. Deus, é demais. Isso aqui não, Senhor. Deixa eu rasgar esse negócio aqui, eu apagar esse negócio. Isso aqui é muita coisa. Você sabe que até dessas coisas Deus gosta. Entenda que Deus é Pai. Deus lhe gosta de ver você sorrindo. Até diante das promessas que Ele faz. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele faz, o que Ele fala, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, liberar sobre a sua vida uma palavra profética nesta noite. Estamos aqui representando o mês 9. Meu irmão, em nome de Jesus, coisas grandiosas podem acontecer na sua vida esta noite. Deus pode fazer coisas na sua vida o mês que vem, mas eu creio que coisas grandiosas Deus pode fazer na sua vida no mês de setembro, na primavera. E eu quero fazer um alerta para você incrédulo. Escreve na capa da tua Bíblia hoje. Hoje é dia 12, é isso? 11? 12 de janeiro. O pastor pregou sobre este texto e disse que Deus pode fazer alguma coisa para mim na primavera. Escreve. E quando começar a primavera, dia 22 de setembro, até o dia 22 de dezembro, fique aguardando. Porque algo grande Deus pode fazer. Deus pode dar uma guinada na sua vida em todas as áreas, irmãos. Na sua vida espiritual, conjugal, material, em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu tenho aconselhado, irmãos, eu amo aconselhar, eu amo receber pessoas para conversar. Existem pessoas que vêm conversar comigo e às vezes a conversa é rápida, sabe, é objetivo, tá bem, mas há pessoas que Deus começa a liberar palavras e vem uma unção de palavra de conhecimento, de sabedoria. Eu já fiz aconselhamento, irmão, de 4 horas. Ficar dentro de uma sala, a porta fechada, conversando 4 horas. E Deus liberando palavras, textos, versículos, e ensinando coisas. E é assim, e eu olhando para mim, falei: Deus, de onde saiu isso? Jesus, como é que eu falei esse negócio aqui? Meu pai, como é que foi? Senhor, eu não estudei isso aqui. Deus não tinha planejado nada disso. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem uma primavera especial para você. Quantos creem aqui, digam glória a Deus. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Sara riu. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Abraão também riu. E se você rir, não ria por incredulidade. Ria como que já dizendo assim:
Deus, que é isso? Ria sonhando. Deus, o que é isso? Não, Senhor, não. Deus, não. Isso aqui não. Consegue entender? Irmãos, existe o dia D de Deus na vida das pessoas. Existe um dia que Deus diz, é hoje. No caso de Abraão, Deus diz, na primavera. Deus estabeleceu. Deus estabeleceu a estação. É na primavera. Por que Deus não falou que ia ser no inverno? Eu acho, eu acredito, eu creio, posso estar enganado, não está escrito isso na Bíblia, mas eu acredito que Deus falou na primavera, porque a primavera é uma das estações mais alegres do ano, é a mais esperada do ano, é a estação mais leve do ano. Fale para a pessoa que está do seu lado. Eu estava conversando com a minha esposa antes de nós, quando nós chegamos na igreja, e eu estava lendo esse texto. Eu disse, Rita, eu disse uma frase para ela, ela olhou para mim assim, riu. Eu falei, ô Rita, como é que eu falei para você? Eu usei o negócio do leve mesmo? Deus é leve, né, Rita? Como é que foi mesmo? Eu falei, olha, Sara riu, Rita, Abraão riu. Ô Rita, vê como Deus é. As promessas de Deus são leves. Deus não é aquele, toda hora eu tenho que estar 100% ali, Senhor. Não, Deus, ri, tá bom, ri. Você precisa rir. Há pessoas que precisam rir mesmo. Quem sabe se já tem chorado muito, ri. Ai, pastor, mas será que Deus vai deixar de cumprir a promessa? Não, Ele falou que vai. Foi Ele que falou, então ria. Pode rir, porque você vai rir antes. Mas quando chegar a vitória, aí, irmão, você vai dar gargalhada, aí você vai dar piruleta, aí você vai rir de verdade. Diga glória a Deus. Então, se é para rir, ri antes. Ai, pastor, irmão Antônio, em nome de Jesus, eu estou dizendo isso para você agora, pelo poder do nome de Jesus, você e para Regina, Deus está visitando o Mateus agora no hospital. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai ter alta amanhã ou semana que vem, mas algo grande está acontecendo com ele agora. Sara riu. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá aquele sorriso e fala assim, Sara riu. Quando a gente ri, a gente fica mais, parece que descontrai tudo, né? A gente fica até mais leve, né? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, mas porque se só fosse a Sara que risse, né? Que riu, né? A gente podia falar, não, Abraão você vê, Abraão não riu não, Sara é mais fraca, Sara é mulher, né? Fazer o quê? Mulher é mais fraquinha mesmo. Então fala para a pessoa, irmã, irmão, fala para sua esposa, para a irmã que está do seu lado, fala assim, Sara riu. Agora, irmã, fala para o teu marido, para esse irmão que está do seu lado, fala assim, Abraão também. Fala. E a coisa mais linda, por favor, irmãos, um culto é participação. Eu falo, vocês pregam comigo. Tem que haver movimento. Pastor Edno pregou sobre isso, eu recebi essa palavra no meu interior. Tem que haver movimento. A palavra tem que bater no seu coração. Não pode encontrar uma pedra, ela tem que bater, virar ondas. E pum, bateu assim, glória a Deus. E pum, glória a Deus. Vai pro outro e pá, glória a Deus. E aleluia, e palmas, e pá, Jesus. A gente vai exaltando o Senhor. Participa do culto. Sara riu. Abraão riu. Vamos ensaiar de novo, vai. Homens, faz aquela cara assim de santidade, de superioridade, de machão, de fé. Assim, diga, pois é, Sara riu. Agora, olha, você, irmã, para esse irmão aí, fala assim, o Abraão também riu.
Agora presta atenção à revelação aqui, fala, os dois riram de uma mesma promessa. Deus falou para Abraão e Deus falou para Sara, vai nascer. Deus, fica com Ismael mesmo, um só tá bom. Ó, você que só tem um filho, um só tá bom, é só Ismael só. Deus, Ismael tá aqui já. Não precisa trocar fralda. Senhor, tá aqui o Ismael. Fica só com Ismael. Olha aí, alguém está cutucando a Camila aí. Fica só com Ismael, só aí. Deus falou, não. Vai nascer o Isaac. Agora, olha que coisa linda. Pega no seu espírito. Sara riu, né? Você riu? É isso? Sara riu. Abraão também riu. Sim ou não? Aí nasceu o quê? Isaac. O que Isaac significa? Riso. Todas as vezes que Sara dizia, filhinho, Isaquinho, vem aqui, ela estava dizendo, riso, alegria, vem aqui. Eu ri quando Deus falou que você ia nascer, minha alegria. Mas não há nada demasiadamente impossível para Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agora que você segure agora o seu panfleto, você que está fazendo esse projeto de vida, você que está na sua casa, e nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos buscar a Deus. Tem como cantar aleluia aí? Tem como, Thalitinha? Vamos lá. Coloca a nota aí que eu puxo. Vocês vão ver, irmãos. Depois eu fico lá atrás dando autógrafo para vocês. Amém? Você vai cantar aleluia. Pai, eu quero te Bate no ombro do teu irmão, diga, ria antes, ria durante, ria depois, mas não deixa de rir não. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele quer te ver, Ele te ama, ver sorrindo. Segure agora na sua mão, em nome de Jesus, o seu panfleto. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todos os teus filhos e tuas filhas que estão fazendo esse projeto de vida. Ó Deus, que algo grande esteja acontecendo na vida desses teus filhos, algo estrondoso esteja acontecendo. Pai, nós lemos na tua palavra nesta noite que Abraão riu quando o Senhor disse a ele que ele ia ser pai, que Sara ia ser mãe. Ele até sugeriu ao Senhor, deixa Ismael mesmo. O Senhor disse, não é o Ismael. A tua palavra nos diz que Sara também riu, quando ouviu a mesma promessa. E quando a promessa se cumpriu, a promessa veio na vida deles.
A promessa chamou-se riso, alegria. Espírito Santo, que nesse momento o Senhor comece a derramar sobre a vida de todos os teus filhos aqui uma unção de alegria, que o óleo da alegria venha sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que a paz, a saúde, a confiança venha sobre a vida de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi escrito nesse projeto, que o Senhor possa fazer com que se realize, se concretize na vida de cada um dos teus filhos, da forma como está escrito, mas muito além, muito mais, em nome de Jesus, muito mais, em nome de Jesus, nós pedimos, nós te agradecemos, amém e amém, Jesus, para que as grandes promessas se cumpram na sua vida. Preste atenção, você precisa crescer mais. E quando você cresce, você expande, a promessa ela se encaixa melhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Pastora Rita, vem cá. Antes de passar a pastora Rita, ela vai orar. Os irmãos podem se sentar, é um minutinho, irmãos. Eu quero mostrar para vocês aqui a foto do pastor que vai estar amanhã ministrando com a gente. Vai estar amanhã, depois de amanhã e domingo. Amanhã, sexta, né? Sábado e domingo. Pastor Emerson Alves. O Emerson, ele é aleijado, irmãos. Ele anda com muita dificuldade. Muita dificuldade. Vocês vão ver, ele tem que pregar assentado. E quando ele começa a falar do amor às almas, do amor que nós temos que ter pelas pessoas que não conhecem Jesus, sabe o que ele fala? Assim, vocês não têm vergonha de perder para um aleijado? Eu estou ganhando mais alma que vocês. Olha o meu estado. Eu tenho limitações. Vocês têm 2 pernas. É forte. Manda o vídeo aí, por favor. Apaga todas as luzes. Ele mandou um recadinho para a gente aqui, pedi para ele gravar. Olha aí, esse é o Emerson. Esse é o pastor Emerson. Não falte, irmãos. Esse é um grande pastor, um guerreiro, um professor universitário, um homem formado, letrado. Vocês vão ver o português desse homem, e a paixão que ele tem por almas, e como Deus usa ele de uma forma sobrenatural. Amém? Esse é o pastor Emerson. Agora vamos lá no vídeo. Olá, povo abençoado de Presidente, povo abençoado de Presidente Prudente, Paz seja convosco. Aqui quem fala é o missionário Emerson Alves, vindo direto do Pará, para trazer um recado todo especial da parte de Deus. Marca aí na tua agenda, dias 13, 14 e 15. Eu, você e o nosso Deus, junto com o pastor Tércio e toda a sua liderança, saberemos qual o verdadeiro sentido da palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai ser forte e juntos nós prosseguiremos para o alvo. Avante, pois, e sem parar. Te vejo lá, avisa os teus amigos, convida toda a galera da tua célula e vamos fazer revolução. Deus é conosco. Amém. Simbora com Jesus. Esse aqui, vocês vão ficar impressionados. Não com o problema de saúde dele, mas com a fé robusta que esse homem tem. A última vez que conversei com ele, ele falou: pastor, eu já peguei 20 vezes malária, de pular na cama de febre. Mas eu amo aquele povo, pastor. Eu amo aquele povo. Aquelas pessoas precisam conhecer Jesus. Então não importa se eu morrer de malária, não tem problema. Mas eu quero ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Esteja conosco. Deus tem uma palavra rema, revelada para o teu coração. Amém? Glória a Deus. Pastora Rita vai estar orando, né, pelos aniversariantes do mês de setembro, né? Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então vamos chamar os aniversariantes da primavera aqui na frente, né? Todos os aniversariantes, vem cá para a gente orar por você. Olha, glória a Deus, Deus abençoe.
Esses são os aniversariantes que tiveram o privilégio, né, de nascer no mês mais lindo, né, um dos meses mais lindos do ano, que é a primavera. Glória a Deus pela vida de cada um, em nome de Jesus, viu? Graças a Deus. Olha aí, Deus abençoe. Né? Fevereiro teve pouco e em setembro também, né? Todos os demais a gente teve bem mais, olha aí, ó. Vamos orar por eles? Glória a Deus. Vocês gostam de fazer aniversário em setembro? Gosta? Gosta, né? Que bom, né? Glória a Deus. Tendo as mãos aqui, vamos orar por eles em nome de Jesus. Senhor dos Exércitos, obrigada a Deus pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Eles completam mais um ano de vida no mês de setembro. Senhor, já de uma forma antecipada, pedimos, Senhor, que a Tua bênção os alcance, que o Senhor dê a eles um presente especial, que o mês de setembro seja muito especial na vida deles. Nós abençoamos todos os aniversariantes de setembro com toda a sorte de bênção, paz, graça, abundante presença de Deus e abundância dos céus na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, que seja assim, para a glória do Teu nome, e juntos dizemos... Amém, glória a Deus, parabéns, receba uma lembrancinha da igreja, né, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, grande e poderosamente, viu, e que esse setembro seja o melhor setembro que vocês viveram até o dia de hoje, amém, Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor, graças a Deus, né, glória ao nosso Deus, aleluia. Queridos, eu quero agradecer de todo o coração, né? Vocês que trouxeram, eu enviei um recado para a lista de transmissão que eu tenho hoje, para que a gente possa estar angariando novamente algumas cestas básicas. Esse mês não entrou nenhuma cesta básica, apenas alguns irmãos trouxeram alimentos que a gente nem conseguiu formar direito uma cesta. Então, eu quero pedir para vocês, toda ceia, a gente tem esse costume de trazer alimento, e esse mês nós não sei se esqueceu o que aconteceu, mas eu quero pedir para vocês, há muitas famílias que a gente precisa estar ajudando, estar abençoando, e nós precisamos da cooperação sua, amém? Então, durante esses dias da campanha, traga uma cesta básica, 1 quilo de alimento, aquilo que você, de acordo com a sua posse, você pode, tá? Então, em nome de Jesus, amanhã, deixa lá no meio da sua Bíblia um papelzinho para você não esquecer, ou deixa que nem eu faço, né? Tudo que eu tenho que trazer para a igreja, eu vou deixando perto da porta. Quem faz assim também? Não, só eu mesmo? Algumas pessoas. Então, o que eu preciso, eu tiro do lugar e coloco ali perto da porta, porque daí... né, ou em cima da mesa, onde eu vou, junto com a minha Bíblia, ou com o meu óculos, ou com a minha bolsa, porque eu sei que não vai ficar, que eu vou levar, né? Então, faça isso em nome de Jesus. Eu preciso mesmo da colaboração de todos, para que a gente possa estar abençoando essas famílias. Outra coisa, estamos juntos aqui numa ação entre amigos, e eu quero realmente... Luiz, você pode colocar aqui para nós, ação entre amigos? Eu quero agradecer de coração todos vocês que entraram, né, conosco nesse projeto também. Domingo agora é o sorteio desse sofá que o nosso irmão Benjamin doou como oferta. Então, ele falou, pastora, eu falei, mas olha, eu agradeço, mas como é onde a gente pode colocar o sofá? Não, pastora, vamos fazer uma ação entre amigos e Deus colocou no meu coração. Eu falei, amém, Benjamin, vamos fazer sim. Então, você que não comprou ainda, quem aqui tem um carnezinho que a gente deu? Deixa eu ver, fica de pé no seu lugar. Olha aí, ó, fica de pé, olha aí, ó. Você pode procurar um desses irmãos para comprar, né, um número, porque domingo agora, após o culto, será o sorteio. Quem sabe não é você que vai esticar a perna nesse sofá em frente, lá na sua sala, né? Quem está precisando de um sofá novo? Deixa eu ver. Oh, glória, né? Então, tem essa oportunidade. Você pode adquirir, procure um desses irmãos, ou procure a pastora Kelly, adquira. Depois do culto de domingo, a gente vai conhecer quem é que vai ter um sofá novo na sua sala. Amém? Graças a Deus. Eu não sei se vocês repararam, né? A gente tem feito cadastro de membros e a gente tem atualizado. Obrigado você que passou por ali, conferiu o telefone, conferiu o endereço da sua casa. E quem não passou, quero pedir a gentileza de vocês passarem por ali
e conferir se o seu nome está ali, se a rua está certo, o número da casa está certo, se o telefone está certo, porque a gente quer atualizar o cadastro de membros, tá bom? Então eu peço essa gentileza em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Fomos abençoados esta noite. Deus falou conosco. Ria, porque a vitória está muito perto de chegar na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé na presença do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor em nome de Jesus por este culto. Amém, pastor Tércio? Glória a Deus, né? Mãos levantadas é sinal de vitória. Levante a sua mão, vitorioso. Levante a sua mão, vencedora. E vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais esta noite na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque estamos nesta campanha e hoje juntos aqui, Senhor, recebemos a bênção do Senhor para a nossa vida sobre o mês de setembro. Muito obrigado a Deus. Senhor, continua falando conosco. Dê-nos, Senhor, uma noite de sono tranquilo, sono reparador. Abençoe a nossa noite. Amanhã abençoa também, Senhor, ó Deus, o início, Senhor, ó Deus, outubro, novembro e dezembro com o pastor Emerson. Cobre-nos com o teu sangue, ministra as nossas vidas. Estaremos aqui também até o mês de dezembro. Não falharemos em nome de Jesus. Pai, continua nos abençoando. Guarda-nos na tua presença. A nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, os nossos pastores. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. E juntos hoje, oramos a oração tão linda que o Senhor nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dá um abraço nesse guerreiro, nessa bênção que está do seu lado aí. Deus te abençoe, até amanhã. Convide mais alguém para estar conosco aqui, né, nesse término da campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Deus abençoe você em nome de Jesus.